Um outro assunto extremamente importante dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, muito comum de cair em certames, é o tema que se refere aos direitos básicos. Quando nós analisamos os direitos básicos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, temos que lembrar que o artigo 6, o sexto artigo, assim como todos os outros artigos do CDC, trabalham com o rol exemplificativo, tá? Sexto, rol exemplificativo. Perfeito? Rol exemplificativo. É números apertos e não números clausos. Números apertos e não números clausos. Números apertos e não números clausos. Então, atenção, perfeito, para esse rol exemplificativo. Tranquilo? Tranquilo? E aí, ó, é necessário dizer que aqui esse números apertos e não clausos, temos alguns incisos que caem com muita frequência, ok? Muitos incisos que caem com muita frequência. E aí você me indagaria assim, poxa, mas quais são esses incisos que caem com muita frequência? O inciso 5º, que fala da modificação de cláusulas ou a revisão de cláusulas. Veja que aqui a conjunção alternativa sendo descrita, revisão ou modificação. Revisão ou modificação. Ok? Revisão ou modificação de cláusulas. E aqui há a necessidade de dizer que essa ideia de modificação de cláusulas, ela vai se dar frente à ocorrência de lesão. Modificação de cláusulas, como diz o artigo 6º, inciso 5º, primeira parte, artigo 6º, inciso 5º, na sua primeira parte, ele destaca a possibilidade de revisão de cláusulas não diante de um fato superveniente. Não, não, não. Cuidado com isso. O inciso 5º, ele trabalha a ideia da modificação de cláusula, perfeito, diante de uma situação que gera desequilíbrio. Bom, e aí fica claro, diante dessa prestação desproporcional, como a lei diz. A lei fala prestação desproporcional. Então, o que você quer falar com isso para mim aqui, Cris? Que prestação desproporcional é sinônimo de lesão? Isso mesmo, prestação desproporcional é sinônimo de lesão. Trata-se de sinônimo de lesão. A prestação desproporcional nada mais é do que sinônimo de lesão. É uma causa congênere, é uma causa concomitante. O contrato de consumo, ele já nasce, ele já surge desequilibrado. Ele não se torna desequilibrado, ele já nasceu desequilibrado, ele já surgiu desequilibrado. É diferente. Quando um contrato se torna desequilibrado, eu tenho uma ocorrência por um fato superveniente, um fato extraordinário, um fato imprevisível, eu tenho uma ocorrência de uma onerosidade excessiva. Não é o caso da lesão. Na lesão, o contrato já nasce desequilibrado, ele não se torna desequilibrado, ele já nasce desequilibrado. Então, esse é um tema que merece a sua atenção. Ele já nasceu desequilibrado, ele não se tornou desequilibrado. Então, quando o contrato ele já nasce desequilibrado, eu tenho lesão, ok? E aí o consumidor vai reclamar a modificação de cláusulas. Mas percebam vocês, queridos amigos, o seguinte, quando se fala em revisão, a revisão vai se dar diante de uma onerosidade excessiva e o caso de um fato superveniente. E aí você me indaga, mas Cris, o que é um fato superveniente? O fato superveniente é aquele fato previsto, mas não esperado.
Trata-se, então, de um fato previsto, mas não esperado. Esse é o fato esse superveniente, ok? Fato esse superveniente, perfeito? Então, atenção, ele é um fato de natureza superveniente, um fato superveniente. E esse é um ponto para você ficar atento, tá? Porque fato superveniente é um fato previsto, mas não esperado. Ele não se confunde com fato extraordinário, não se confunde com fato imprevisível. Fato extraordinário / imprevisível, você vê, por exemplo, naquilo que estudamos lá no Código Civil, na Teoria Geral dos Contratos, quando abordamos o artigo 478 e lá estudamos a teoria da imprevisão. Quando abordamos o artigo 478 do Código Civil e lá for abordada a teoria da imprevisão. Lá fora estudada a teoria da imprevisão. Então, amigos e amigas que me escutam, esse é um dos temas mais importantes que nós podemos destacar dentro dos direitos básicos. E aqui, olha, se fala de uma teoria, da teoria da base, me desculpem pela letra, minha letra não é boa nessa tela aqui, né? Tem até uma letra razoável no papel, mas na tela ela não me ajuda muito, né? Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Tudo bem? Teoria da base, tá? A teoria da base objetiva do negócio jurídico. Tudo bem? Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Beleza, galera? Não se confunde com a teoria da imprevisão. Não se confunde. Até porque, se viermos a fazer uma comparação, se eu colocar aqui a teoria da imprevisão versus, tá? Teoria da imprevisão versus a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. A teoria da imprevisão, ela tem previsão no artigo 478 do Código Civil, uma teoria da França, uma teoria francesa. Já a teoria da base objetiva do negócio jurídico está lá no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, e tem a sua base na Alemanha, tá? Tem a sua base na Alemanha. Então, atenção para essa dica, tá? Atenção! Tem a sua base na Alemanha. Então, a gente não pode confundir um caso e o outro, tá? Um caso e o outro. E aí, o seguinte. Quando a gente compara um e o outro, um caso e o outro, 478 França, 6º, inciso 5º, segunda parte, Alemanha. Aqui se fala em contratos de execução continuada / diferida, que você vai lembrar um pouco da aula de teoria geral dos contratos. O que é contrato de execução continuada? Todo mês, toda quinzena, toda semana. É aquele de trato sucessivo, de execução cativa. Trato sucessivo, execução cativa. Já aqui também eu vou colocar idem, tudo bem? Porque também se aplica aos contratos de execução continuada. E o que é execução diferida? É aquele contrato que se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. Ele
se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. Esse é o contrato de execução continuada barra diferida. Execução continuada barra diferida. Então, atenção aí para essa dica, uma dica importante. Aqui se fala em onerosidade excessiva e extrema vantagem. Tudo bem? E extrema vantagem. Então, é um ponto importante aí para vocês, tá? E extrema vantagem. Você tem aí o caso que é muito criticado, eu, por exemplo, critico no meu livro de Direito Civil, sistematizado, e também no Código Civil anotado, essa exigência da extrema vantagem, pois, em regra, a desgraça de um acarreta a desgraça do outro. E essa é uma grande verdade. Em regra, a desgraça de um acarreta a desgraça do outro. Em regra, a desgraça de um acarreta a desgraça do outro. Então, o fato aí que você está analisando, o fato que você está observando de onerosidade excessiva e extrema vantagem é uma observância da lei. Tem esse E aí, essa conjunção aditiva. Já no Código de Defesa do Consumidor, basta a onerosidade excessiva. Não se requer a presença da extrema vantagem. Não se exige a presença da extrema vantagem. Não se exige, não se requer a presença da extrema vantagem. Esse é um ponto bacana, esse é um fundamento para o estudo de todos vocês, algo a ser analisado, a ser aí observado, tema de grande valia para o nosso estudo. Então, onerosidade excessiva e extrema vantagem para o Código Civil, e no Código de Defesa do Consumidor basta a presença da onerosidade excessiva. Tudo bem? Beleza? Pois bem, aqui se fala em execução continuada, onerosidade excessiva, extrema vantagem, se fala em fato extraordinário barra imprevisível. Fato extraordinário barra imprevisível. Fato extraordinário barra imprevisível. Olha que ponto aí é importante. Esse tema aí é um tema legal para o nosso estudo, é um tema relevante para o nosso estudo, tá? Que se relaciona com a ideia de ter um fato extraordinário barra imprevisível. Não é um fato superveniente, gente. Não se trata de um fato superveniente. Fato superveniente, como a gente falou, é um fato previsto, mas não esperado. Não é uma imprevisibilidade, não é uma inevitabilidade. Não, não é. Fato superveniente é o fato previsto, mas não é esperado. E esse é um tópico importantíssimo para o nosso estudo, tá? Bom, aqui a lei fala que, reconhecida a onerosidade excessiva, a sentença prolatada pelo magistrado, ela vai ter efeitos ex tunc. Por que efeitos ex tunc? Porque ela retroage à data da citação. Efeitos ex tunc, porque elas retroagem à data da citação. Irão retroagir à data da citação. Então, esse realmente é um ponto relevante. E a comparação entre essa tese alemã e essa tese francesa, essas teorias aí a serem aplicadas, são de grande relevância, são de grande importância aí para o nosso estudo, tá? Para a nossa análise. Então, a sentença produz efeitos ex tunc, ok? Ex tunc. Pois bem, é isso. Então, o primeiro inciso que nós estudamos é o inciso que trabalha aí no artigo 6º e inciso 5º, que se fala da modificação, bem como a revisão de cláusulas, motivos diferentes um do outro.
Um outro inciso que cai com muita frequência, mas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, até porque já estudamos no tópico da responsabilidade civil no Código Civil, é o artigo 6º, inciso 6º, que fala da prevenção e da reparação dos danos. Prevenção e olha aí, gente, e a reparação dos danos. Prevenir / reparar os danos. Percebam todos vocês, queridos amigos e amigas que me escutam, que a gente fala da prevenção, então eu vejo uma tutela preventiva no CDC e a reparação, uma tutela reparatória. Então, o CDC ele tem essa busca de prevenir. Agora, caso haja o dano, ele vai reparar, a reparação, que aborda o caráter compensatório aí também, né? Dano moral, por exemplo, eu vou buscar compensar o abalo sofrido, né, pela parte. E aí, você vai lembrar da nossa aula de responsabilidade civil, que estudamos o dano moral, o dano material, o dano estético, a perda de uma chance, e eu cheguei a mencionar sobre a teoria da perda do tempo vital, ou perda do tempo livre, como alguns autores falam, ou como a tese que é bem desenvolvida pelo professor Marcos Dessoni, tá? Que é o desvio produtivo do tempo do consumidor. Perfeito. Nós temos também, para analisar aqui, o artigo 6º, inciso 8º, que fala da inversão do ônus da prova. Esse é um tema bacana, a inversão do ônus da prova, tá? Inversão do ônus da prova, um tema realmente... Tudo bem? Perfeito. Inversão do ônus da prova. Bom, a inversão destacada no artigo 6º, inciso 8º, é aquela conhecida como ope iudices. Que inversão é essa, Cristiano? A inversão ope iudices, como dito, apresente no artigo 6º, inciso 8º. É aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador, ou seja, o juiz aqui, ó, ele não deve, ele pode inverter o ônus da prova. E quando que ele vai poder inverter o ônus da prova? Quando houver verossimilhança, aquilo que aparenta ser verdadeiro, ou a hipossuficiência, por exemplo, a impossibilidade de se provar o que for alegado. Então, olha aqui, verossimilhança ou a hipossuficiência. Quero destacar que hipossuficiência não se confunde com vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a principal característica do consumidor. Ele é o elo mais fraco na relação de consumo, ele é o vulnerável. Então, eu não posso confundir hipossuficiência com vulnerabilidade. Vulnerabilidade está ligada a critérios de direito material, hipossuficiência é ligado a critérios de direito processual. Diferente uma coisa da outra, tá? Então, aquilo que aparenta ser verdadeiro, verossimilhança ou a hipossuficiência, faz com que o juiz possa inverter o ônus da prova. Repito, não é um dever do magistrado aqui, não é um dever, é um pode. Ele pode inverter o ônus da prova, não se trata de um dever dele. Ele pode inverter o ônus da prova. Pois bem, amigos e amigas,
essa modalidade de inversão do artigo 6º, inciso 8º, difere daquilo que a doutrina, eu entendo que não se trata, por mais que eu tenha livro de direito do consumidor, é um livro da editora Saraiva, que está indo agora para a editora Juspod, um direito do consumidor para concurso, ele vai virar um livro de prática no direito do consumidor, que eu vou escrever junto com o amigo Misael Montenegro, um grande processualista, né? Difere da inversão OP legis ou opelege. O que é a inversão opelegis ou opelege? É aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Ou seja, aqui o juiz ele deve inverter o ônus da prova. Quando, Cris? Olha só as hipóteses. 12, parágrafo 3º, inciso 2º, 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e o artigo 38. São 3 as hipóteses, repito, são 3 as hipóteses de inversão do ônus da prova. São 3 as hipóteses de inversão do ônus da prova, tá? 3 são as hipóteses de inversão do ônus da prova. Tranquilo? Nesse caso, opelege. Por exemplo, o 12, parágrafo 3º e o 14, parágrafo 3º, são também exemplos de casos de excludentes da responsabilidade. São exemplos de casos que excluem a responsabilidade. Temos os incisos lá. Mas o inciso 12, parágrafo 3º, ele fala assim: o fabricante, produtor, construtor, importador só não será responsabilizado quando provar. Aí o inciso 2º, que embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito não existe. Olha o artigo 38. O ônus da veracidade da prova caberá a quem patrocina, a quem patrocina. Então, a lei, por isso que eu falo que para mim não é inversão, porque já é um mandamento legal, para mim não é inversão, mas há de ser observado essa regrinha. Para mim, não é uma modalidade de inversão, para mim não. Tá bom? Para mim, não se trata de modalidade de inversão. A inversão do ônus da prova aqui não ocorre, tá? Não ocorre para mim, mas o que vai valer para você que está fazendo prova é o que a doutrina majoritária diz, tá? Porque a lei ali já está falando para mim quem tem que provar. Não está se invertendo nada, na minha opinião, volto a dizer. Mas inversão opelege, segundo doutrina, ela se dá nessas hipóteses. E aí o juiz deve, não é um pode, ele deve inverter. O que difere da inversão opeleges, ok? Da OP iudices, perdão, gente, da OP iudices. Então, aqui chegamos a mais um bloco, tá, de aula para todos vocês, analisando os direitos básicos. A partir do nosso próximo bloco, a gente vai estudar a responsabilidade civil pelo vício, pelo fato, a oferta, a cobrança de dívidas, temas de banco de dados e a proteção contratual. Sim, são temas calorosos também para você que está fazendo certame, você que está estudando comigo, fazendo um apanhadão de direito civil e agora, isso mesmo, como você está vendo aí, e agora fazendo uma breve revisão do direito do consumidor, essa importante matéria, assim como o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o EPD, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o Estatuto do Idoso, as pessoas vulneráveis, os hipervulneráveis. Esse é um tema extremamente legal e relevante para o estudo de todos. Beleza, galera? Então, vamos seguir para o nosso próximo bloco, quarto e último bloco, não é isso? O quarto e último bloco. Infelizmente, estamos chegando ao final dos nossos encontros. Hoje é o último encontro desse resumão de direito civil e de direito do consumidor.